Eu quero saudar a mesa na pessoa da nossa querida deputada Érica Cocai, que, sem dúvida nenhuma, é um dos quadros políticos dessa casa de maior destaque pela sua competência, pelo seu compromisso político, pela sua atuação. É incrível como essa companheira consegue estar presente e dar conta, né, de uma agenda numa casa que funciona poucos dias por semana. Mas ela dá conta e mais. Pelo fato dela ser do Distrito Federal, você vem aqui na sexta-feira, na segunda-feira, ela está aqui na Câmara, cobrindo eventos, tomando iniciativas. Se eu fosse aqui do Distrito Federal, ela seria minha candidata, com toda certeza. Com toda certeza. Eu quero saudar as companheiras e os companheiros daqui da mesa, saudar a iniciativa do INESC de encaminhar essa sugestão de se realizar esse debate aqui na casa, três audiências públicas, tratando diferentes aspectos dessa questão, uma questão fundamental, né, sobretudo para as grandes cidades. E eu não precisava nem falar nesse evento, porque nós temos aqui o pai da tarifa zero, né, o secretário de transporte do nosso governo, que teve a ousadia, a coragem, né, de lançar uma ideia que é real, é realista, é viável. E ele demonstrou isso no projeto que foi elaborado e que foi apresentado à Câmara Municipal, mas como nós não tínhamos maioria na Câmara, não se viabilizou a aprovação daquele projeto. Porque, para a gente ter maioria, a gente teria que ter feito concessões éticas. E, para a gente fazer concessões éticas, a direita faz melhor do que nós. Então, a gente tem que se preservar, né, desse risco de, às vezes, para tentar construir governabilidade, se submete a uma relação com o outro poder, o poder legislativo, que, às vezes, nos impede de fazer muita coisa, ou nos até permite fazer algumas coisas, mas a um preço muito alto. E a questão do transporte foi, no nosso governo, uma das questões que mereceram maior dedicação, empenho e tentativa de deixar uma solução que fosse para um problema caótico que havia na cidade naquele tempo e que hoje continua havendo, né? Porque, na nossa política de municipalização, né, tendo Lúcio Gregório, nosso companheiro que está aqui na mesa, e que hoje é um especialista demandado não só por todos os estados do país, mas de outros países, portanto, é uma pessoa que hoje ele é um especialista nessa área, e demonstra, vocês vão ouvi-lo, demonstra, né, com uma lógica bastante clara, do quanto essa proposta ela é viável. É questão de vontade política, de priorizar uma política que ela é condição para os cidadãos terem acesso à cidade, ao direito à cidade, que supõe o atendimento ao direito à mobilidade. A mobilidade através dos vários meios de condução, né? Mas o transporte público é aquele que precisa ser, de fato, assegurado aos cidadãos, sem que ele seja onerado como é hoje, né? Foi dito aí, né, pelo nosso companheiro ali do IPEA, né, os custos que representa o financiamento do transporte público e, lamentavelmente, por falta exatamente de alternativas de financiamento, é financiado, praticamente coberto pela tarifa. E quem usa o transporte, como ele destacou, é aquele que não tem outro meio a não ser o transporte público, e o pior é que ele é obrigado a usar esse serviço e a pagar por ele, e paga caro por ele, porque, senão, ele não chega ao trabalho na hora que precisa chegar, né, ao estudo, à universidade, à escola, né, ao posto de saúde, ao serviço médico. Portanto, é uma condição de acesso aos outros direitos, o direito à mobilidade. E a mobilidade supõe
meios, modos, né, módulos de transporte, vetores de transportes diversificados numa cidade com a diversidade, com a pluralidade e com a complexidade que é uma grande metrópole como São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tantas outras grandes cidades desse país. Mesmo cidades como, né, o Distrito Federal, Brasília e outras cidades de menor porte, mas que já apresentam um problema muito grave de locomoção, de mobilidade, por conta exatamente de se ter priorizado, desde a época do Getúlio, do governo de Brasília, na época do governo brasileiro, como é o nome do presidente? Bom, que escolheu a indústria do transporte, a indústria automobilística, como uma fonte, né, de desenvolvimento do país. Isso implicou, portanto, numa produção de veículos e de transporte que terminou criando esse caos que hoje existe nas cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos. Veja bem, então, nesse sentido, nós enfrentávamos esse problema em São Paulo e não tinha saída, a não ser exatamente subsidiar o mais possível que se precisava subsidiar, o que implicava você tirar de outras políticas para investir na política do transporte. Mas, mesmo assim, a participação do usuário direto no custo desse serviço era muito alto diante do nível de renda da maioria da população usuária desse serviço. E aí nos ocorreu, portanto, tentar uma alternativa, né, que era a tarifa zero. Não é que ela fosse totalmente zerada, ela seria financiada através de um fundo, como o professor acabou de falar aí. Né? Era um fundo, né, criado também por algum subsídio público, mas também distribuindo o custo desse serviço, que é um serviço estratégico, sem o que a sociedade não funciona, que pudesse ser dividido os custos dele também pelo conjunto da sociedade, através de um imposto, que é o imposto municipal, o IPTU. E o IPTU que a gente também tentou, né, conseguir estabelecer a progressividade dele. Mas nós sofremos uma campanha que quase eu perco o mandato por ter ousado, né, cumprir aquilo que estava na Constituição de 88, mas que não havia ainda sido regulamentado, que era a progressividade tributária. E o tributo, o IPTU, é um tributo justo, que é um tributo sobre a propriedade. Então, se calculou um percentual que se poderia adicionar ao IPTU sobre a propriedade, de quem tivesse uma propriedade, e sobre essa propriedade incidiria um coeficiente pequeno que pudesse ser destinado a esse fundo para bancar esse serviço de transporte na cidade, desonerando o usuário direto, que, em geral, é o usuário que só tem esse meio de transporte e de locomoção na cidade. O Lúcio, certamente, vai dar mais detalhes e vai mostrar a lógica desse modelo e do quanto ele é justo e como ele é viável. Lamentavelmente, exatamente por ter minoria na Câmara, o nosso projeto foi rejeitado, mas a ideia ficou, a ideia vingou. Tanto é que, 2 anos depois, houve uma greve lá em Santa Catarina, no Paraná também, né, pelo um aumento de tarifa que teve lá, e foi aí que nasceu o movimento, né, o movimento Passe Livre, que era um outro nome dado à tarifa zero. Foi um movimento que se espalhou pelo país inteiro, né, se firmou como um movimento que articulou a juventude, que também se estendeu aos outros usuários do serviço público, no enfrentamento ao problema das tarifas. Por pequena que fossem os reajustes, sempre pesava muito sobre o orçamento das famílias que dependem exclusivamente desse serviço. Então, esse movimento cresceu e se expressou de forma mais forte, mais expressiva, exatamente no movimento, na jornada de 2013,
com mais de 1 milhão de pessoas espalhadas pelo país inteiro, né, por inspiração do movimento Passe Livre, né, por conta daquele reajuste de 20% na tarifa lá em São Paulo, e que São Paulo era, inclusive, a referência a partir da qual os outros municípios estabeleciam seus reajustes, e o ônus ficava para o governo do PT, na época, que era a cidade que tinha que reajustar a tarifa, sem o que você não mantinha o serviço na cidade. E, em geral, as outras prefeituras, inclusive dos nossos adversários políticos, deixavam para fazer o reajuste de sua tarifa depois que nós fazíamos a nossa, para dizer, olha, a tarifa de São Paulo é essa, então nós precisamos aumentar a nossa tarifa. Então, nesse sentido, era um fator de muito conflito, de muita luta política, né, em torno dessa questão do ônus, dos custos e da política tarifária. Bom, depois que saímos da prefeitura, o Lúcio continuou alimentando essa ideia, dando assessoria a esses movimentos Passe Livre e comunicando, informando e divulgando a estrutura da sua proposta, né, as características da sua proposta, as bases, os fundamentos e os princípios que regem essa proposta de zerar um serviço público, mas que fosse socializado os custos pelo conjunto da cidade. Porque mesmo quem não usa o transporte, se ele tem um shopping center, tem um supermercado, ou tem um cinema, ou tem uma escola, ou tem um clube, ou tem o que for, o seu serviço depende dos usuários do transporte. Depende a sua clientela, os seus funcionários usam o transporte. Portanto, ele também se beneficia do serviço, só que ele não paga por esse serviço. À medida em que você criasse, né, um tributo que fosse, né, inclusive progressivo, e pudesse constituir esse fundo, você socializaria os custos e isso garantiria o benefício de todos ao bom funcionamento dessa política numa cidade, no caso, era a cidade de São Paulo. Daí, quando nós saímos do governo, o movimento continuou a se fortalecer, a ideia continuou a ser debatida, continuou a ser questionada também, né? Alguns municípios do estado de São Paulo conseguiram, pequenos municípios de São Paulo, 2 municípios, aplicaram essa política e deu certo. 2 outras cidades do Rio de Janeiro aplicaram essa política da tarifa zero e deu certo. Portanto, havia um teste já feito em algumas cidades a respeito dessa proposta. Bom, e aí eu me elegi, saí da prefeitura, me elegi deputada, e quando deputada, eu me mantive sempre em contato com o Lúcio, e a gente cogitou de apresentar uma proposta de emenda constitucional, tornando o transporte público um direito social. Isso era uma PEC, não era fácil aprovar. Nós apresentamos uma PEC, a PEC 90, que depois se transformou na emenda constitucional 90. Em geral, muda o número da proposta de emenda e a emenda em si mesmo, né? Então, manteve o número 90. Depois de passar para a Câmara e passar no Senado, manteve o número 90. Então, a PEC 90, né, criando exatamente a condição do transporte como direito social, incluído no artigo 6º da Constituição Federal, onde estão também os outros direitos sociais, saúde, educação, habitação, enfim, trabalho, previdência, enfim. Então, está lá o direito ao transporte público como um direito social. Porém, a lei, né, o marco legal, no caso, a proposta de emenda constitucional, o reconhecimento constitucional desse direito, se ele não tem uma política correspondente, né, para que esse direito seja assegurado, ele fica letra morta, foi dito aqui na mesa no início dos trabalhos. E é verdade isso. Então, alguém me questionava, mas para que colocar isso na Constituição, se isso não tem garantia que a política vai se dar? Eu digo, não, mas isso assegura ao cidadão que, ao tomar consciência desse direito, de se juntar a quem mais reconheça o seu direito, se junte, lute e pressione, você faz com que o Executivo, o governo, né, crie essa política para garantir o direito social constante da Constituição. Ou seja,
a constitucionalização de um direito, né, assegura a condição e o dever do Estado de estabelecer meios para que esse direito seja efetivado. Então, foi essa a razão da nossa proposta, que havia uma demanda da sociedade em relação a ela. O Lúcio me ajudou muito na construção da proposta, outros companheiros aqui da casa também o fizeram, e hoje a gente está aqui com um passo enorme que está se dando aqui, que é discutir essa questão através de uma sugestão de iniciativa popular, no caso do INESC, no espaço mais democrático dessa casa, que é a Comissão de Legislação Participativa. Essa aqui é uma janela entre a Câmara e a sociedade. Então, precisaria ser uma porta mais larga, né? Mas, enquanto a gente só tem essa condição de força, a gente se mantém usando esse espaço, e a força desse espaço, e a legitimidade e a representatividade desse espaço se deve ao fato de quem protagoniza a ocupação desse espaço e faz funcionar esse espaço é a sociedade civil organizada através de sugestões de projetos de lei. E há muitos projetos de lei e leis que já são leis passando por essa comissão através de sugestões de iniciativa popular. Inclusive do INESC tem uma outra iniciativa nessa casa, uma sugestão, que é transformando, né, a lei de responsabilidade fiscal também numa lei de responsabilidade social, ou seja, responsabilidade fiscal e social. Então, é uma iniciativa do INESC e de outras instituições, está nessa casa, aliás, não, está em outras comissões, tramitando na casa, e também seria uma grande conquista se conseguisse aprovar, como foi aprovada aquela PEC 90, foi de 2011, e só em 2015 é que se conseguiu aprovar a emenda, o que não foi muito tempo, não. Porque as propostas de emenda constitucional aqui na casa demoram muito, décadas, e olhem lá quando a gente consegue realizar. Isso foi fruto exatamente da contribuição de muitos companheiros da esquerda, né, dessa casa, que a gente viabilizou em 2015, por força também da pressão da luta do movimento que começou em 2013, aquele movimento em torno dessa temática, que hoje a gente tem isso, e agora, se a gente sai com uma frente parlamentar para discutir o financiamento, né, do transporte coletivo como direito social, evidentemente, se dará eficácia àquela conquista que hoje ainda está apenas num dispositivo da nossa Constituição Federal, que, lamentavelmente, está sendo destruída, desconstruída por esse governo obscurantista de direita, reacionário, que está demolindo as conquistas e direitos do nosso povo e que a gente precisa lutar contra e derrubar esse governo, como o Chile fez ou está fazendo e outros países do nosso continente. Então, é isso. Eu agradeço o convite, Érica, a Cléo, cumprimento o INESC, todos vocês que vieram nos ajudar.